Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu sou a professora Iris e o que vamos aprender hoje? Hoje é dia de sistema de numeração. Vamos começar um pouco com a história dos números, tá? A ideia de número surgiu quando o ser humano sentiu a necessidade de contar, de comparar quantidades. E aí a gente tem a imagem 1. É um exemplo, tá, gente? Antigamente, os pastores, há muitos e muitos anos atrás, os pastores soltavam o rebanho pela manhã. Os animais iam para o pasto comer e na volta, provavelmente, né, eles sentiam falta, mas eles não tinham como contar. Esses números que a gente conhece hoje, esse algarismo, eles não conheciam, eles não existiam, né, há muitos anos, milhares de anos atrás. E aí, em determinado momento, os pastores resolveram contar esses animais a partir de pedrinhas. E aí, todo dia pela manhã, quando o animal saía para comer no pasto, cada animal que saísse era uma pedrinha. Quando retornavam, ele ia lá e tirava aquela pedrinha daquele animal. E assim eles passaram a ter noção de quantidade de animais que eles tinham. Para o comércio, na época, também foi muito importante esse desenvolvimento, né, de comparar quantidades, da necessidade de contar. E aí foi evoluindo durante os anos, passou a ser utilizado cordas, nós nas cordas para essa contagem, marcas nos ossos, lascas, né, em rochas e gravetos também eles utilizavam para fazer essa contagem. Todo esse material que vocês estão vendo aí, são vestígios, né? A gente tem em vários lugares do mundo esses materiais para se conhecer e foram descobertos em várias regiões do mundo todo esse tipo de material, né? Inclusive nas rochas, se vocês verem no livro de história, vocês vão ver rochas marcando lá a numeração e só para vocês terem noção, né? Com o passar do tempo, algumas civilizações criaram um sistema de numeração com símbolos e regras para representar os números. Esse momento não foi um acontecimento histórico de curta ou média duração, foi de longa duração. Então, do tempo que contavam com pedrinhas para a criação de um sistema, demorou um bom tempo, né? Demorou um bom período para que isso acontecesse. Mas cada civilização sentiu necessidade de fazer a sua contagem, de fazer a sua representação de números, e foram criados esse sistema. A gente tem aí o do Egito, os egípcios criaram o seu sistema de numeração decimal. A civilização maia também criou, você vê aí na segunda imagem, a civilização maia. E o sistema de numeração romano, que inclusive a gente até utiliza, né, em momentos como contação, tem relógios que utilizam essa numeração, contar séculos utiliza essa numeração, que é o sistema de numeração romano, tá? A gente tem aqui o sistema de numeração decimal, que é o que a gente utiliza hoje, tá? É o sistema usado atualmente no mundo todo. Ele recebe esse nome porque trabalha com grupos de 10, agrupamentos de 10 em 10. Ele foi inventado pelos hindus na Índia e aperfeiçoados e divulgados para o resto do mundo através dos árabes. Por isso, também pode ser chamado de sistema indo-árabico de numeração decimal. Então, vocês estão vendo a imagem aí também, foi algo que foi evoluindo até chegar hoje no que temos como algarismos, de 0 a 9, tá certo? Vamos entender melhor nosso sistema de numeração decimal? Bom, em nosso cotidiano, estamos sempre utilizando os números, seja para contar, por exemplo, quero saber a quantidade de balões que tem nessa imagem. Eu estou utilizando os números. Para medir, eu quero saber quanto eu tenho de altura. Eu estou utilizando números. Para identificar as placas dos carros, é para identificar quem é o dono daquele carro, né? A mesma coisa na sua rua, o CEP. O CEP é para identificar naquele bairro, naquela cidade,
qual é a rua. E para ordenar, quem chega primeiro, quem chega por último, quem chega em terceiro, quarto. Então, os números estão em todo momento do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá? É importante que você compreenda que o sistema de numeração decimal é composto por 10 algarismos. São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a partir da combinação desses algarismos é que a gente obtém os demais números. 3.270, 10.000, 50.000, 22, 30, é tudo a partir desses algarismos que vocês estão vendo aí, tá? A combinação desses 10 algarismos dá qualquer número que a gente queira falar. Nosso sistema de numeração decimal é base 10, ou seja, vamos agrupando de 10 em 10. Para dar valor aos números, organizamos eles em classe e ordens. A gente tem aí duas classes. Primeira classe são as unidades simples, com a primeira ordem, que são as unidades, a segunda ordem, que são as dezenas, e a terceira ordem, que são as centenas. Na segunda classe, nós temos os milhares. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar, e assim por diante. Nós temos aqui um material de apoio, que é o material dourado. O cubinho equivale a uma unidade. A barra equivale a 10 unidades, então é uma dezena. A placa equivale a uma centena, ou 10 barrinhas, ou 100 cubinhos. O cubo, bem grande, né? O cubo é um milhar, uma milhar, ou 10 centenas, 10 plaquinhas, ou 100 dezenas, 100 barrinhas, ou 1.000 cubinhos, 1.000 unidades, ok? Esse é um material de apoio chamado material dourado. Importante saber que a cada agrupamento de 10, obtemos a unidade na ordem seguinte. Então, nós temos aqui a representação da primeira unidade de classe, tá? E um potinho enchendo. Então, se você está enchendo um potinho ali com os números, tá? Botou um 0, botou 1, botou 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, fechou, 10. Pronto, não cabe mais números. Você vai juntar, como está aí a primeira ordem, você vai juntar 10 números e esses 10 números vão para a ordem seguinte, porque passa a ser uma dezena. Deixou de ser unidade, porque unidade é até 9, e passou para a segunda ordem, que é uma barrinha com 10. E é da segunda ordem, ordem das dezenas. Vamos treinar um pouco? Nós temos aqui um exemplo, o número 321. O 1 é a unidade, o 2 são 20 unidades, equivale a 2 dezenas, e o 300, o 3, são 300 unidades, equivalente a 3 centenas. Se eu pedir para você decompor esse número, você pode utilizar o material dourado, que é o material que a gente usa para apoio do estudo do sistema de numeração decimal. Então, você vai pegar 3 plaquinhas, cada placa dessa não é 100. Eu não tenho um número que é 300, então são 3 placas de 100, mais 2 barrinhas, cada barrinha dessa não são 10, 2 não equivale a 20, a 2 dezenas, então eu pego 2 barrinhas, e 1 equivale a 1 unidade, equivale a 1 cubinho, então eu boto 1 cubinho. Também posso decompor, como no segundo exemplo, lá embaixo, como 300 mais 20 mais 1. 321. Ou também posso decompor da seguinte forma: 3 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. Tá, gente? Eu posso pedir essa decomposição e vocês podem fazer assim, tá? E vamos praticar. Vamos colocar lá no gráfico da primeira, das segundas classes, para a gente saber classe e ordem deles. Eu tenho aqui um número que vai até a unidade de milhar, é um número acima de 1.000, né? Que é 5.691. Então, o 1 vem aqui para a unidade, o 9
é a dezena, pertence à casa das dezenas. O 6 pertence à centena, então eu sei que aí é 691. Professora, mas tem um 5 lá, então não é 691, é 5.691. Então o 5 é da quarta ordem e já pertence à unidade de milhar, certo? O segundo número, esse rosa que vocês estão vendo aí, 4.300, aliás, 436. Esse é o número. Então, eu sei que o 6 é a unidade, eu tenho 6 unidades. O 3 está na ordem das dezenas, porque é uma dezena que vale a 30. E o 4 está aqui na casa das centenas, porque equivale está na casa dos 400. Então, é uma centena, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o sistema de numeração decimal. E a gente se encontra. Vou dar um recadinho bem rapidinho. Se você ainda não é inscrito do canal, te convido a fazer parte da nossa família. Curta, comenta, que isso faz muito bem para o canal da professora, ok? Gosto muito de vocês e até a próxima!